Olá, empreendedor, olá, empreendedora, ou mesmo você que tem um coração empreendedor. Davi Moraes aqui, o Empreendedor Seguro. Eu sou escritor, mentor e empreendedor já há 34 anos. Já empreendi mais de 15 negócios, sendo que o meu negócio principal e o que me iniciou a minha carreira é o mercado de seguros. E eu estou aqui para vocês para apresentar esse podcast sobre empreendedorismo na veia e mostrar para vocês que, conforme eu criei o método Empreendedor Seguro, empreender é muito mais fácil e menos arriscado do que a gente imagina. No Brasil, gente, o empreendedor gosta de sofrer. Nós temos um coração empreendedor, nós temos vontade de colocar nossas ideias para rodar, só que as empresas, elas têm um papel dentro do empreendedorismo, né, que é muito importante e às vezes a gente não dá tanta atenção a esse papel. Por quê? Porque as empresas quebram, 50% das empresas quebram nos 2 primeiros anos de existência. Olha quanta energia os empreendedores e empreendedoras colocam para quebrar nos 2 primeiros anos de existência dos seus negócios. E depois, só 20% conseguem passar dos 10 anos. Então, gente, é muito doloroso. Empreender no Brasil é muito doloroso. Mas quem tem um coração empreendedor, quem gosta do empreendedorismo e acredita do fundo do coração que é o caminho para suas vidas, gente, a gente enfrenta. A gente enfrenta tudo. A gente enfrenta tudo pelo nosso ideal. Enfrenta tudo pelos nossos sonhos. E empreender, dar emprego, faz parte de um papel social do empreendedor. E nós podemos ser muito felizes nessa profissão de empreender num país, né, tão desafiador como o Brasil. A gente brinca, né? E tem algumas pessoas que vocês vão entender isso, né? Os empreendedores, principalmente, as empreendedoras vão entender isso. Às vezes você me perguntam a minha profissão. Davi, qual a sua profissão? E eu falo assim, eu sou um empreendedor. E já ouvi falar assim, né? O pessoal brincando. Ah, você é um desempregado? Não, gente, eu não sou desempregado. O empreendedor, muitas das vezes ele é solitário. Ele tem uma ideia que, para colocar em prática, muitas das vezes é visto como algo até lunático, né? Porque o empreendedor é o que cria, o empreendedor é o que inova. Só que no Brasil, a gente precisa de uma coisa que eu falo muito no meu livro. Nós precisamos de controlar os nossos riscos. No livro que eu criei, O Empreendedor Seguro, ele se trata de um método. Um método onde você consegue empreender na sua empresa, colocar a sua ideia para fazer, mas controlando esses riscos através do que eu chamo de linhas de defesa, para que você possa empreender com mais segurança. Eu brinco no meu livro que o maior risco, quando você aplica esse método, o maior risco é você ter sucesso. E aí, com base, né, principalmente nas mentorias que eu dou para os empreendedores, o primeiro passo, e é o motivo desse podcast de hoje, ele vai ser uma sessão de 4 podcasts falando sobre esse tema. O primeiro passo é nos conhecer. O autoconhecimento pessoal e empresarial. Gente, sem isso, a gente não consegue avançar. E quando você vai pensar, por mais que você ache que isso é um clichê e que nós precisamos realmente de nos conhecer para poder empreender ou conhecer o nosso perfil, quando você vai conversar com os empreendedores brasileiros, com as empreendedoras brasileiras, a maioria das pessoas não se conhece. Ela não sabe nem as suas principais habilidades e nem sabe as suas deficiências. E para empreender, primeiro, você tem que estar com a sua vida pessoal em dia, você tem que ter um autoconhecimento muito grande de quem é você, né, do seu propósito de vida, e a partir desse autoconhecimento pessoal, compreendendo as suas habilidades, compreendendo as suas deficiências, aí você vai pegar e olhar para trás para poder ver tudo o que você fez de certo e de errado. E com certeza, empreendedor, empreendedora, e todos aqui que estão nos assistindo e que vão nos assistir
através dos canais digitais, que tem um coração empreendedor. Com certeza, isso é construído. A gente não consegue nascer pronto, gente, para nada na vida, nem para empreender. E a gente precisa, sim, de gastar um tempo, de colocar um tempo nisso para nos autoconhecer, conhecer nossas habilidades, conhecer nossas deficiências, conhecer o nosso comportamento, principalmente, né, nas dificuldades, para você pegar e aplicar isso tudo dentro do seu empreendimento. Eu brinco com as pessoas, né, quando a gente faz um estudo da nossa compreensão, de compreender quem nós somos, empresarialmente, pessoalmente, às vezes a gente surpreende. Às vezes a gente encontra uma pessoa que às vezes você nem conhecia e se surpreende positivamente. Porque quando a gente vai falando de empreendedorismo, quando você cria uma ideia, porque tudo nasce de uma ideia. Quando você cria uma ideia, quando você começa a estudar essa ideia, a colocar essa ideia no papel, a gente se surpreende com tanta inovação que nós temos dentro da gente, com tanta criatividade que nós temos dentro da gente. Só que nada disso tem valor se a gente não se conhecer. Porque quando você se conhece, você confia no que você está fazendo. Quando você conhece as suas habilidades e sabe o que você é e já fez de melhor, você consegue impulsionar isso. E quando você conhece as suas deficiências, empreendedor, e todos nós temos, todos, não tem uma pessoa neste mundo que é perfeita. Então todos nós temos defeitos. E aí quando a gente consegue compreender isso, a gente vê assim, opa, isso aqui é essencial para mim. E eu não sou bom. Então eu preciso de estudar, eu preciso de focar tempo para me melhorar nesse tema. Tem muita gente, por exemplo, que inicia um empreendedorismo e não entende de finanças básicas. Vai quebrar a empresa, vai quebrar o seu empreendimento, vai jogar dinheiro fora, gente. No Brasil, eu fico, assim, às vezes surpreendido. Tantas e tantas ideias boas que simplesmente são jogadas no lixo, porque o empreendedor ou a empreendedora não teve o mínimo de preparo. Nós precisamos, gente, de ter carinho com as nossas ideias. Precisamos de ter carinho com a gente mesmo. A gente precisa de se amar, de se gostar. Porque quando você entra no empreendimento, você vai empreender alguma coisa, independente do tamanho, até porque nós estamos falando aqui para empreendedores, são micro, pequenos, médios empreendedores. Nós, micro e pequenos empreendedores, nós empregamos a maior parte dos brasileiros que estão na CLT, por exemplo. Nós somos muito importantes, temos que dar valor a isso. E aí quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem que ir fundo. A gente pode ir fundo através de um estudo, por exemplo, de perfil comportamental, que a gente vai falar isso aqui em outras oportunidades, e você precisa sim conhecer o seu perfil comportamental. Isso faz grande diferença, não só para você empreender, mas para você contratar. Porque a gente contrata pessoas para uma finalidade e o perfil comportamental dela é incompatível com aquela atividade. E a gente contrata por falta de conhecimento. E aí, quando a gente fala de autoconhecimento pessoal, né, a gente vai empreender nos conhecendo. A gente vai conhecer nossas reações nos momentos de dificuldade, a gente vai conhecer nossas reações nas ideias. Quando você tem aquele feeling de negócio, vai colocar para fazer, cara, você se conhece. Se você não escrever ali naquele momento, você esquece. Ou tem gente que não, já viaja naquela ideia, já vai tocando para fazer, já vai colocando e ele consegue ali ter uma concentração muito grande e não se perde naquilo. Eu, por exemplo, quando eu estou empreendendo alguma coisa, ou estou tendo uma ideia diferente, eu fico com um caderninho do lado da minha cama, por exemplo. Porque quando a gente se envolve muito, né, e quem empreende aí está nos assistindo ou vai nos assistir, sabe do que eu estou falando. Quando a gente empreende, tem uma ideia e a gente começa a trabalhar para essa ideia, gente, a gente vive aquilo, né? Nós somos apaixonados por isso, a gente vive aquilo 24 horas por dia. E às vezes a gente tem umas ideias
às vezes até dormindo. Eu, por exemplo, né, quantas e quantas ideias eu tive em sonho. Acordava e ali anotava, porque chegava de manhã eu não lembrava. E ideias que resultaram, inclusive, em empresas. Né? Vamos lembrar que apesar da minha origem ser um mercado segurador, né, são 34 anos, apesar de me sentir um garoto ainda, gente, mas são 34 anos vivendo o mercado segurador. São 34 anos estudando risco. E aí, quando eu compreendi o que as seguradoras faziam, estudava primeiro o risco, para depois saber se ia absorver o risco para ela. E se o risco não fosse bom, ela iria propor ali, muitas das vezes, ela propõe ali melhora do risco. Então, quando a gente joga esses ensinamentos para o nosso empreendimento, esses ensinamentos das seguradoras e coloca eles no nosso negócio, na nossa ideia, a gente pensa assim, poxa, eu tenho essa ideia. Deixa eu olhar aí agora para frente um pouquinho, implementar essa ideia, estudar de verdade, entender ela funcionando com o público que é o público que é o comprador dessa ideia, aí a gente começa a criar o que eu chamo dessas linhas de defesa, que fazem todo sentido para a maioria dos empreendedores, para não falar para todos, mas a grande maioria não faz. Por quê? Porque no Brasil, os empreendedores têm um coração muito forte, com muita vontade de empreender, mas não põem energia no autoconhecimento, no estudo de mercado, não põe energia na ideia, não vive a ideia. Porque quando você vive a ideia de verdade, você quer proteger a sua ideia. Você não quer simplesmente empreender de qualquer jeito e quebrar no primeiro ano ou no segundo ano. E 50% das empresas, gente, empreendedores e empreendedoras, né? 50% de vocês quebram no primeiro ano, chegando próximo do segundo. 50%. A cada 10 mil, 5 mil, gente. Isso é maluquice, isso é um absurdo. Quanto de recurso jogado fora que você poderia colocar numa ideia bacana? Quanto de energia, quanto de decepção que você teve por empreender, por acreditar numa ideia e não ter dado certo. E muitos se decepcionam e nunca mais vão empreender na vida. Então, isso é muito triste, a gente chegar a um ponto de pessoas com alta criatividade, que os empreendedores são, que tem um coração empreendedor que bate forte no peito, de repente ficarem decepcionados pela falta de dar valor ao empreendedorismo. O empreendedorismo, gente, é algo muito complexo. Ele pode ser simples quando você tem um método. E vocês vão ver em todas essas séries de podcasts que eu defendo um método. Um método onde ele começa pelo autoconhecimento pessoal, empresarial, que nós estamos falando aqui e vamos dar continuidade nos próximos programas. Te vejo no próximo podcast, O Empreendedor Seguro.